quero transmitir a minha palavra de gratidão ao pastor da igreja, a nossa coordenadora irmã Iraci, a irmã Roberta, que tem feito um trabalho maravilhoso, junto com as demais irmãs que aqui estão, irmã Rosa e as demais que sempre têm cooperado com este trabalho do Círculo de Oração, na terça, na quinta. É para nós uma honra e alegria muito grande poder estar participando aqui para trazer uma palavra de Deus ao coração da igreja. Minha palavra de saudação aos irmãos que estão assistindo através do canal da nossa igreja e a DALP Oficial no YouTube. Que Deus continue abençoando a vida de cada uma. Que a palavra lhe encontre nesta tarde e que o Espírito Santo de Deus fale conosco de maneira muito especial. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 8, versículos 1 ao 11. O texto bíblico narra um episódio onde uma mulher é apanhada em adultério, em flagrante delito, por alguns homens que se nomeavam escribas, fariseus, defensores da lei mosaica, e que prontamente, ao presenciar este ato de adultério, desprezaram o homem que estava envolvido na prática e arrastaram a mulher até o templo, onde Jesus estava assentado, ensinando os seus discípulos e todos aqueles que iam ter com ele. Chegando até o templo com aquela mulher, de posse em suas mãos de pedras, com tom de agressividade e ameaça, eles faziam perguntas a Jesus acerca do que dizia a lei de Moisés. E a pergunta que faziam era exatamente esta: o que o Senhor diz sobre esta situação e sobre o que a lei de Moisés fala que deve ser feito quando isto acontece? Versículo de número 5, eles apontam dizendo: na lei de Moisés está dito, está registrado, contém a informação de que quem é pega ou quem é pego neste ato de adultério deve ser apedrejado. E nós queremos saber, Jesus, qual a sua opinião sobre isto, sobre o que a lei de Moisés nos diz que devemos fazer. Versículo de número 6 revela, no entanto, a intenção do coração daqueles escribas e fariseus, e nós vemos que o texto é muito claro quando nos dá a entender que a intenção não era o zelo ou o cumprimento da lei de Moisés pelo zelo que eles tinham, pelo que estava escrito, mas simplesmente era um desejo que tinham de apanhar Jesus em alguma contradição, tentando Jesus, induzindo Jesus a falar, dizer ou fazer alguma coisa que pudesse ser utilizado contra ele. Versículo 6 diz que eles estavam tentando Jesus para que tivessem de que o acusar. Porém, Jesus, com muito equilíbrio, estabilidade, ele se inclina e naquele lugar começa a escrever com o seu dedo na terra. Existem aqui algumas contradições que se criam por conjecturas, por indagações, por interpretações acerca do que Jesus estava escrevendo ali no chão. Porém, eu acredito que se isto fosse muito importante para nós sabermos, estaria registrado aqui na palavra de Deus. Como
não está escrito, nós nos abstemos de entender e interpretar se não há registros nem provas que apontem eficazmente aquilo que Jesus estava escrevendo. Até porque o contexto deste texto bíblico não aponta para o escrito de Jesus, mas para o ato de graça, misericórdia e amor dele para com aquela mulher. Versículo de número 7. Depois que Jesus ele mostra o equilíbrio diante daquela indagação, sendo tentado, ele não cede às expectativas dos escribas e fariseus, até porque Jesus já estava tão acostumado com aquele tipo de pessoas pressionando, cercando, fazendo o que fosse possível para tentar descredibilizar o ministério de Cristo. Ele simplesmente ignora a priori a pergunta, se inclina, escreve, e aquela reação de Jesus desperta naqueles homens o desejo de continuar perguntando, e o texto bíblico diz no versículo 7 que eles insistiram e ficaram perguntando o que é que o Senhor diz, qual a sua opinião, o que nós devemos fazer, como devemos agir. Moisés estava certo, devemos apedrejar, devemos deixar para lá o caso e dar a ela uma nova oportunidade. O que é que nós devemos fazer? E de tanto insistir, Jesus ele se ergue, se põe de pé ali naquele templo, diante de todo o povo que estava presenciando aquela cena, aquela importunação dos escribas e fariseus com Jesus, e diz: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus não responde à pergunta que eles fazem. A pergunta que eles fizeram foi: o que o Senhor diz sobre aquilo que está escrito na lei de Moisés? Deve ser apedrejada? Deve ser absorvida? Qual a sua opinião? Se Jesus dissesse que a lei de Moisés deveria ser cumprida e a mulher devia ser apedrejada, acusariam Jesus de ter assassinado aquela mulher. Se dissesse que a lei de Moisés não deveria ser mais cumprida, que as pedras deveriam ser jogadas de lado e a mulher deveria seguir a sua vida em uma nova oportunidade, em uma nova chance, diriam que Jesus estava sendo um contraversor da lei, ou que estava aniquilando aquilo que Deus revelou por meio de Moisés. Então, a resposta de Jesus para eles traz uma ideia de aniquilação da sentença, sem ter aniquilado a lei que gerava a sentença. Jesus, com muito equilíbrio e inteligência, ele nem aniquila a lei e nem inocenta a mulher ou qualquer outro que estava debaixo daquela lei. Porque aqui vale ressaltar um detalhe muito importante. Tanto aquele que está sendo julgado pela lei, como aquele que executa a lei, estão debaixo da mesma lei. Seja quem é julgado ou quem julga, a lei está acima de ambos e deve ser aplicada a todos. Prezando por isso, Jesus, com uma resposta muito abrangente e desconcertante para aqueles escribas e fariseus, ele diz: pois bem, ela está em prática pecaminosa, ela está contrariando as leis divinas, ela está sob o égide da lei de Moisés em uma condenação que deve ser, sim, executada, porém, há aqui uma ressalva. Vocês que estão se colocando como executores da lei, como doutores da lei, como aqueles que prezam
pelo cumprimento de toda a escrita mosaica, façamos o seguinte: se ela, por ser pecadora, merece ser apedrejada, quem não tem pecado, seja o primeiro a executar a sentença da lei sobre esta mulher. Quem tiver pecado, deixe a sua pedra, se retire e largue a posição de acusador. Mas quem não tem pecado, seja o primeiro. Comecem, lancem as pedras. Jesus fazendo isso, o texto bíblico diz que quando ouviram, porque depois de que a fala é ecoada no ambiente, Jesus torna a se inclinar e escrever na terra, e aqueles que estavam ouvindo isso, começaram, a partir dos mais velhos, que já tinham mais tempo de vida, experiência e mais oportunidades de acumular erros, começaram a soltar as suas pedras, um a um, deixando aquele lugar. E detalhe, você olha para o texto, no versículo de número 2, a Bíblia diz que existia um povo que estava ali, assentado, ouvindo a Jesus ensinar, ouvindo Jesus pregar sobre o Evangelho. Este povo já estava ali. Depois chega a comitiva que apanhou essa mulher em adultério e se une àquele povo. E somente depois da fala de Jesus, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você olha o texto sendo reconstruído dentro daquele cenário e entende que nenhum dos que ali estavam escapou desta fala de Cristo Jesus. Porque o texto bíblico é claro quando diz que depois que os mais velhos saíram, os mais novos também seguiram, ficou somente Jesus e a mulher que estava no meio. O cenário era este: uma mulher prostrada na terra, cercada por muitas pessoas, alguns que foram ali para ouvir a palavra de Cristo, outros que foram ali somente para colocar o ministério de Jesus em xeque, e outros que estavam se aglomerando somente por conta do burburinho que estavam visualizando ali dentro do templo. Por incrível que pareça, isso ainda é muito atual. No meio das multidões que enchem os templos hoje em dia, ainda existem aqueles que vêm para ouvir Jesus falar. Existem aqueles que vêm para questionar o poder daquele que fala. E existem aqueles que vêm somente para observar o porquê estes dois primeiros grupos estão ali. Com uma só fala, Jesus alcança a todos estes membros destes três grupos. A quem veio ouvir a palavra, quem veio para tentar distorcer o ministério daquele que prega a palavra, e aqueles que vêm só para ver o que é que está acontecendo. Se alguém não tem pecado, seja o primeiro a executar a lei e condenar a mulher que é pecadora. Existem aqui alguns detalhes que vale a pena ser ressaltado. Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 10, fala sobre este momento, ou a lei que regia a condenação de pessoas que fossem apanhadas nesta situação de adultério. O texto bíblico diz que tanto o homem quanto a mulher deveriam sofrer a condenação, a pena. Aqui, aqueles que estavam executando a lei não estavam preocupados com a lei, estavam preocupados com a ideia de descredibilizar Jesus. E quando eles atentam apenas para a maldade do coração, na busca por tirar de Jesus a autoridade do seu ministério, eles caem num erro gravíssimo, porque eles estavam executando a lei de uma forma errada. Se é para apedrejar, porque somente a mulher está em situação de acusação. A lei ordena que esta execução seja para um homem e seja para a mulher. Se ambos estivessem ali,
eles estariam cumprindo literalmente o que está escrito na lei. Mas eles estavam tão cegos, tão impulsionados pela maldade, pelo interesse de fazer mal a Jesus, que eles perderam a capacidade de pensar nos detalhes. Escute isso aqui. Tem gente que é tão alimentado, movido, motivado, impulsionado pelo desejo, pela intenção maldosa de atingir pessoas, que no meio do caminho ele vai deixando rastros de falha, que no meio do caminho ele vai se perdendo no próprio processo de execução daquilo que ele acha que é o meio legal de atingir os seus intentos malignos. O que estava acontecendo aqui era aqueles que se levantaram para atingir Jesus, levantaram uma base de acusação muito frágil, porque eles, como executores, guardiões, doutores da lei de Moisés, estavam pecando na execução daquilo que eles achavam que estava acima do próprio Jesus. Tanto é que quando Jesus diz isto, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, o que Jesus estava fazendo é, a lei de Moisés nivela tanto o homem adúltero como a mulher adúltera diante da condenação. Se um está escapando por escolha de quem acusa, a outra também deve se excusar desta acusação, porque se não pesa para um, não pesa para outro também. Afinal, a lei abrange a todos. E o que Jesus estava aqui fazendo era exatamente o que a essência da lei fazia: equiparar a todos diante da lei. Se um fez e o outro também, a condenação deve vir para os dois. E se quem vai executar a condenação da lei não estiver apto para se excusar dos efeitos desta lei também, ele não tem autoridade para executá-la. Para que fique mais fácil a compreensão, o que Jesus estava fazendo aqui era exatamente o seguinte: se você não é pecador, tem poder de execução contra o pecado. Se você é pecador, a lei que tem poder de execução sobre você, e não você sobre ela. O que Jesus estava revelando a eles aqui é que a lei por si só condenava, mas os homens que manejavam a lei não tinham autoridade para isso. Eles não podiam selecionar quem punir e selecionar quem devia absolver ou quem queria absolver. Não. A lei era soberana, porque a lei foi uma revelação de Deus, fluiu de Deus, nasceu em Deus. E tudo aquilo que nasce em Deus, tudo aquilo que flui de Deus é perfeito, é pleno, é absoluto, é inerrante, é infalível, não tem defeito, não tem falha, não tem lacuna, não tem abertura. Não tem, porque Deus é perfeito e tudo que Deus faz, Ele faz perfeito. E o que Deus colocou aqui em pauta foi o seguinte: se eu que fiz a lei estou calado diante dela, quem são vocês para querer acusar? Se eu que sou o nascedouro da lei não estou executando ela, quem são vocês para executar? O que estava acontecendo aqui era exatamente homens querendo se colocar na posição de Deus. O homem que adulterou com esta mulher estava sob a mesma condenação, mas o que é que eles fizeram? Não vou apedrejar ele, mas vou apedrejar ela. Porque é muito mais fácil pegar quem está mais fragilizado, é muito mais fácil pegar quem tem menos força, é muito mais fácil atingir quem não vai esboçar reação. Se eles fossem atrás daquele homem, ele teria força braçal para brigar, para espernear, para tentar escapar pelos seus próprios méritos de força física humana do homem, que é natural, que é iminente da
da natureza humana masculina, ele provavelmente, se não conseguisse escapar, mas ia causar algum dano ou problema aos seus acusadores. E para que os acusadores não se colocassem sob o risco de sofrer dano em detrimento da lei que tanto defendiam, eles apontaram para o alvo mais frágil, para a pessoa mais fraca. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Talvez seja uma verdade muito dura, mas precisa ser dito. Tem gente que só é valente sobre aqueles que são mais fracos. Tem gente que só cresce sobre aqueles que se apequenam. Tem gente que só se agiganta sobre aqueles que não esboçam reação, porque lhes falta força para fazer isso. Mas diante de situações como essa, o que alegra o nosso coração é que sempre haverá um Deus em posição para defender, livrar, guardar aqueles que estão sendo acusados desta forma. Escute, não é que a mulher estivesse certa, estava errada. Não é que ela não tivesse pecado, tinha pecado. Não é que Jesus estivesse acobertando aquela prática, não. Versículo 11, quando Jesus conclui a conversa, a última fala de Jesus para a mulher é: eu não lhe condeno, agora tem uma coisa, vá e viva a sua vida sem pecado, não peque mais. O que Jesus estava fazendo aqui não era passar a mão sobre o pecado daquela mulher, não era passar a mão sobre o erro daquela mulher, não era defender uma prática que o próprio Deus condena, não, de maneira nenhuma. O que Deus estava fazendo aqui é justiça. E o que eu venho trazer da parte de Deus para quem está aqui e para você que ouve essa palavra é que esta tarde Deus está pondo uma balança de justiça em cena e está pesando cada ação na balança e está dizendo: eu não perco o equilíbrio na medição destas coisas. Pensaram que a acusação ia mexer com Jesus. Acharam que a situação ia colocar Jesus em parafusos, me perdoe o uso deste adágio popular. Acharam que Jesus ia se desestabilizar, ia cair na cilada, ia ser pego nesta arapuca ideológica. Mas eu sei, eu entendo e eu creio que nada que alguém faça aqui nessa terra altera a condição do meu Deus que está no céu. Eu preciso repetir isso para alguém não esquecer disto aqui. Deus está falando pela palavra com a sua igreja que está aqui e a igreja que está aí assistindo e está dizendo: nada que se faça na terra altera o que acontece aqui no céu. O que eu faço no céu altera o que acontece na terra, mas o que fazem na terra não altera o que acontece no céu. Deus não perde controle. Deus não se desestabiliza. Deus não tem crise emocional. Deus não tem ansiedade, agonia, porque tudo está nu e patente diante dos olhos dele. Ele sabe o que é, ele sabe o que já foi e ele também sabe o que ainda será. Tudo está diante dele como se fosse realidade hoje. Ele já viu, ele já sabe, ele já entende e ele está dizendo: fique tranquila. Se eu me mexer, você se mexe. Se eu falar, você fala. Se eu levantar, você espera eu agir. Mas enquanto eu estiver calado, não se ensoberbeça contra quem me acusa, porque eu estou no controle da situação. Tem horas que a gente tão apertado, pressionado, oprimido, uma carga emocional tão pesada, a gente perde a capacidade de agir racionalmente. A gente se desestabiliza. Tem horas que acontece.
Tem horas que dá vontade de dar um grito em um, botar outro para correr, dar um puxão de orelha de verdade, não é só carão, não é puxão mesmo. E quem disser que nunca teve vontade, eu vou ficar pensando porque você ainda está por aqui e Jesus não lhe levou ainda. Porque, ou então sou eu que sou muito ruim mesmo. Das duas, uma. Mas eu acredito que todos nós que estamos aqui, você que assiste, tem horas que a pressão do ambiente desestabiliza a gente. Tem gente que é inteligente e mesmo desestabilizado consegue ainda ter um equilíbrio de colocar para fora a sua emoção no lugar que ninguém vê. O salmista disse, diante de um momento de pressão emocional muito grande, eu queria ter asas como de uma pomba. Eu voaria e estaria num deserto em descanso. Sabe o que é que Davi estava dizendo? Tem horas que a pressão é tão grande, aleluia, que a única coisa que a gente quer é estar sozinho, para ser o que a gente é, sem que ninguém veja, sem que ninguém se assuste, sem que ninguém se assombre. Não é viver uma vida falsa, não é usar uma máscara, não é ser um ator, uma atriz que finge ser o que não é. Não, isso aqui é ter inteligência emocional, é ter equilíbrio, é lutar para não escandalizar quem está sob os nossos cuidados. Tem horas que dá vontade de chorar, mas tem horas que dá vontade de gritar. Tem horas que dá vontade de deixar tudo e desaparecer. E tem hora que dá vontade de entrar no meio da multidão e colocar cada coisa no seu lugar e quem estiver achando ruim que desapareça de perto. Tem dias que a gente está calmo, tem dias que está nervoso. Tem dias que os hormônios das mulheres se agitam e elas ficam mais nervosas do que o normal. Faz parte. Mas Jesus nos ensina aqui: nada, nem ninguém, nada, nem ninguém é capaz de me desestabilizar. Se eu estou perto de você, se eu estou com você, se já me pus como sua defesa, se é a mim que recorrem para advogar a sua causa, pode descansar o seu coração, porque ninguém vai me tirar do meu equilíbrio, diz o Senhor nesta tarde. E tem horas que é preciso parar um pouquinho, entender o que está acontecendo, olhar para Jesus e ver o que é que Jesus está fazendo agora por mim. Ele está falando ou ele está calado? Receba esse conselho de Deus nesta tarde pela palavra. Quando Deus se calar, não queira falar por Ele. Quando Deus não quiser falar, não queira falar por Ele. Ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe a hora certa de tratar. Ele sabe o jeito certo de resolver essa situação. Aleluia. Aleluia. Se você for falar, vai atrapalhar o processo. Se quiser comprar briga, você vai sair machucado dessa. Se quiser medir força, você vai sair em desvantagem. Mas Deus está falando hoje aqui. Enquanto eu não me erguer para resolver a situação, fica quieta. Fica quieto. Mas estão com pedras miradas contra mim. Enquanto a pedra não for atirada, ela não te machuca. Deixa na mão de quem está acusando.
Mas é ruim olhar para alguém que me acusa com uma pedra na mão e não poder fazer nada. Eu quero ir lá, tomar a pedra na mão dele, mostrar a ele que ele está errado. Eu quero tomar satisfação com ele. Mas Deus está dizendo, enquanto eu não me levantar para resolver esse negócio, a pedra vai permanecer na mão e não vai lhe ferir. Fique quieta. Fique quieto. Eu vou resolver de um jeito que não vai causar dano a você. Glória. Oh, que presença tão poderosa. Deus está entrando no meio de uma grande confusão e está dizendo a alguém: equilíbrio. Eu vou fazer justiça por você. Equilíbrio. A palavra de Deus para você hoje é: tenha equilíbrio. Tenha equilíbrio. E a minha honra, e a minha reputação, e o meu nome, Deus vai fazer justiça por você. Deus vai fazer justiça por você. Deus vai fazer justiça por você. Os danos das suas escolhas você vai carregar, mas a justiça de Deus vai frear a mão de alguém que está com pedras miradas contra ti. Cada ação, cada escolha, cada decisão, uma consequência. E delas você não escapa, porque a balança é fiel. Ela faz justiça para quem ataca, mas também faz justiça em quem está sendo atacado. Conviva com as consequências. Só não vai conviver com cicatriz de ataque com pedra da mão de acusador. Recebe essa palavra, você que está aí em casa, no trabalho, na rua, não sei, onde você estiver, receba essa palavra. Deus vai fazer justiça por você nessa tarde. Se você estar aí participando através do chat, receba essa palavra. É Deus que está falando. Deus está falando com gente aqui, mas Deus está falando com pessoas que estão aí agora, perguntando a Deus: o que é que eu faço? Como é que eu ajo? O que é que eu digo? Como é que eu reajo? E Deus está dizendo: fique calada. Não reaja. Não avance contra quem está com pedra na mão. Não erga a voz. Não levante a mão. Eu vou fazer justiça por você, diz o Senhor nesta tarde. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sai um, sai dois, sai três. Daqui a pouco, Jesus olha em volta. Mulher, o que foi que aconteceu? Onde estão os teus acusadores? Tu tens pecado. Foi apanhada no ato de adultério, não tem como contestar. Foi delito em flagrante. E cadê eles? Não te condenaram? Não, Senhor. Todos foram embora.
nenhuma pedra me atingiu. As mãos que estavam levantadas contra mim baixaram. As pedras que estavam miradas contra mim caíram. A acusação que estava na boca dos meus acusadores cessou. E agora só estamos eu e o Senhor aqui. Eu vou concluir essa palavra dizendo exatamente o que Deus colocou no meu coração. Primeiro eu vou fazer justiça por você. Eu vou dizer do jeitinho que veio. Às vezes eu tento. É Deus que está falando. E Ele está dizendo, eu vou cessar o som da voz de alguém que está ecoando em ambientes de acusação. Deus está dizendo, no lugar do barulho vai haver silêncio. Na sala da acusação vai haver intimidade. Eita! Quem te levou para o lugar da acusação, na verdade, estava sendo um instrumento de Deus para te levar à presença daquele com quem tu precisa de um momento de intimidade. Ei, você que está me ouvindo, me vendo, que coisa linda que Deus está falando aqui. Se não fosse essa acusação, se não fosse essa luta, se não fosse esse levante, se não fosse essa guerra, se não fosse essa calúnia, se não fosse essa batalha travada, se não fossem essas pedras miradas, se não fosse essa fala de acusação, você ainda estava longe do templo, você ainda estava longe da presença daquele que fala no templo, você ainda estava vivendo uma vida desregrada, mas Jeová te cercou de gente que queria te fazer mal, para te levar a quem quer te fazer bem nesta tarde. Pensaram que ia te matar, mas te levaram para o lugar onde alguém que dá vida estava. Depois que Jesus resolver as pendências com alguém e fizer justiça. Eita glória. Porque Deus faz justiça, Valmir. Deus faz justiça, Roberta. Deus faz justiça, Luciana. Deus faz justiça, irmã Rosa. Deus faz justiça, Deus faz justiça. Ei, você que está aí e ainda está duvidando que é Deus que está falando, Deus está dizendo, não vai demorar, eu vou fazer justiça por você e você vai dar testemunho. Agora tem uma coisa, depois que eu tratar com alguém, você vai se ver comigo. Porque você está na minha mão. Eu te livro das pedras, mas não te livro do pecado que tu cometeste. A consequência dele, tu vai carregar. Agora vai carregar sem o fardo da culpa. Vai. Porque eu também não te condeno. Vá em paz. Vai em paz. Segue o teu caminho. Continua a tua história. Vai. Caminha. Endireita os teus passos. Apruma a tua fala. Organiza a tua vida. Põe em ordem a tua família. Eu estou te dando uma nova oportunidade. Levanta-te do chão onde te jogaram, te põe em pé. Aleluia. Porque quem te machucou carregava tanto pecado contra você. Porque quem te acusou carregava tanta falha quanto você.
Porque quem carregava pedra para te matar, carregava pecado para receber pedrada também. Agora eu, que não tenho pecado, eu posso dizer a você, se eu lhe condeno ou se eu lhe absolvo. E nesta tarde, Deus fala contigo e te diz: justiça para quem acusa e perdão para quem está sendo acusado. Justiça para quem ameaça tirar pedra e perdão para quem precisa seguir a vida. Justiça para quem quer matar e oportunidade de viver para quem está sendo ameaçado de morte. Justiça para quem quer executar a lei nos outros, mas não vive ela. E oportunidade para quem está sendo alvo do legalismo de alguém que só julga os outros, mas não julga a si mesmo. Deus está dizendo para você: a minha graça está te oportunizando mais uma vez nesta tarde. E está te dizendo: eu já te livrei da acusação, agora eu quero te livrar do teu pecado. Se tu queres, eu não te condeno. Levanta a cabeça, caminha e vai viver a tua vida sem pecar, porque eu quero fazer uma obra na tua vida. Se há alguém que nos assiste, que nos ouve e que foi tocado por essa palavra na tarde deste dia, eu sei que tem pessoas sendo muito impactadas por esta palavra na tarde deste dia. E eu quero dizer a você: não há mais tempo, não dá mais tempo, não tem como mais esperar. A situação já te levou para os pés daquele que tem oportunidade para dar a você de viver uma vida plena. Na mão de Jesus tem graça. Na mão de Jesus tem misericórdia. Nas mãos de Jesus tem oportunidade. Nas mãos de Jesus tem vida nova. Nas mãos de Jesus tem céu. Nas mãos de Jesus tem vida eterna. Nas mãos de Jesus tem nome escrito no livro da vida. Nas mãos de Jesus tem bênçãos espirituais, tem bênçãos materiais, tem livramento, tem porta aberta, tem tanta coisa boa. E você ainda fica na mira de quem só faz carregar pedra para matar. Jesus está dizendo: levanta-te para a intimidade comigo e vai viver uma vida de santidade debaixo da minha bênção. Você que nunca se viu Jesus, você que está afastado dos caminhos do Senhor, já tem uma vida para Jesus. Já tem 2 vidas para Jesus. Eu não deixei os meus afazeres, o trabalho, as ocupações que tinha, para vir aqui brincar de pregador. Não. Deus me chamou esta tarde aqui, já tem a 3ª. Porque esta palavra precisava encontrar alguém neste lugar de acusação. Digita aí no chat: eu quero aceitar Jesus. Não vai correr por muito tempo mais. Ou você aceita estar nos pés dele, ou as pedras vão te matar. É melhor aceitar a justiça. É melhor aceitar o perdão. É melhor aceitar a graça. É melhor aceitar a bondade. É melhor aceitar a misericórdia. É melhor abraçar esta chance que Deus te dá hoje e seguir a vida por um caminho de paz.
Se tem mais alguém, digite: eu quero aceitar a Jesus. Digite: eu quero. Eu aceito a Jesus, eu quero aceitar a Jesus, eu quero voltar para Jesus. Você só não pode deixar essa oportunidade passar. Jeová está falando com você hoje de um jeito tão específico, tão claro, tão direto, e está dizendo: não se preocupe com as pedras de quem acusa, com eles eu resolvo. Agora você tem que se resolver comigo. O seu pecado não foi contra Moisés, o seu pecado não foi contra os escribas, o seu pecado não foi contra os fariseus, o seu pecado foi contra Deus. E aqui está o Deus encarnado falando com esta mulher, dizendo a ela: eu também não te condeno, eu também não te condeno, eu também não te condeno. Você não ligou este canal no YouTube para ouvir uma palavra de acusação, de condenação, não. A nossa igreja fala de amor, a nossa igreja fala de misericórdia, a nossa igreja fala de graça. Eu não posso condenar você, porque eu também estou na mira das pedras daqueles que me acusam, mas é a graça de Deus que olha para mim e me diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Já temos 4 vidas para Jesus, aonde estará a 5ª vida? Eu vou esperar você se pronunciar. Eu vou esperar você digitar aí nesse chat: eu quero aceitar Jesus. Você que se afastou da presença do Mestre, você que vez ou outra está assistindo o ciclo de oração, sente o coração ardendo, às vezes as lágrimas descem pelo rosto, e você fica dizendo: que saudade, que vontade, e não tem força. Mas hoje Deus está dizendo: eu tenho um caminho novo, uma história nova, uma oportunidade boa. A 5ª vida já chegou, cadê a 6ª? Eu estou esperando por você, porque o céu quer restaurar a tua dignidade hoje aqui. Quer te devolver a honra, a alegria, a paz no teu coração. Cadê a 6ª vida? Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui não tem pedra, aqui tem caminho novo. Aqui não tem pedra, aqui tem perdão. Aqui não tem pedra, aqui tem graça. Aqui não tem pedra, aqui tem misericórdia. Aqui não tem pedra, aqui tem oportunidade de salvação. Aqui não tem pedra, aqui tem perdão de Deus para você. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.